Vamos agora falar sobre divisão. A gente tem aí entre as páginas 61 e 69 algumas ideias, algumas atividades envolvendo divisão. A gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tipo de calcular, né? Quais são as ideias que envolvem divisão. Lembrando aqui os nomes dos termos, né? Temos aqui, olha, o dividendo, divisor, quociente e resto. A gente vai falar também, né, de cada um desses termos, recordar o que cada um desses termos indica. E aqui a gente tem, olha, o sinal, né? Esse sinal aqui, ó, ele representa o sinal de divisão. Então, em matemática, toda vez que a gente se depara com esse sinal, sabemos que estamos diante de uma divisão. Bem, aqui a gente tem o seguinte: ideias de repartir igualmente, divisão comparativa, quantos grupos podem ser formados, razão e proporcionalidade. Todas essas ideias, elas passeiam, tá bom? Dentro desse cálculo chamado divisão. Então, a gente pode dividir com objetivos distintos. É isso que está falando aí. Qual é, né, o objetivo? Para que é a sua divisão? Então, dependendo disso, você vai poder ter a ideia de repartir igualmente, né? De uma divisão onde você precise comparar, ou então de uma divisão buscando saber quantos grupos podem ser formados. Aqui nós temos a primeira ideia, a ideia de repartir igualmente. E aí essa ideia representa a ação de dividir uma quantidade em partes iguais. No exemplo aqui nós temos Marta. Marta pagou R$24 por 3 pacotes de chocolate. Quanto custou cada pacote? E nós temos aqui representado, né? Cada barrinha de chocolate, e aqui descobrindo, olha, o valor de cada um desses, né? Repartiu igualmente, o valor também aqui, olha, separadamente. A gente percebe que cada pacote custou R$8. Tá bom? Então, essa ideia de repartir igualmente. Temos aqui agora a ideia de dividir comparativamente. Né? Isso consiste em encontrar um valor tomando outro valor como referência. Aqui a gente tem o seguinte: Lia tem R$10, sabendo que ela tem o dobro da quantia de Pedro. Quanto Pedro tem. Então, aqui a gente vai fazer a divisão, mas vai fazer uma divisão com essa base, né? Comparando. E aí o raciocínio já é diferente, né? Do raciocínio anterior. Aqui a gente vai ter como base o quê? O valor, né? R$10, que é o que tem Lia. Esse valor a gente sabe que é o dobro do que tem Pedro. E aí a gente vai ter que pensar o seguinte, né? Qual é então o valor de Pedro? E aí até chegar ao raciocínio de poder aqui, olha, identificar que se Lia tem 10 e é dobro do que tem Pedro, né? Na verdade, Pedro vai ter 10 dividido por 2. Então, Pedro tem R$5. Então, já é um outro raciocínio, uma outra ideia nessa, né, que envolve a divisão. A ideia de comparar. A outra ideia, né, quantos grupos podem ser formados. Né, para identificarem pela divisão isso, é só determinar quantas vezes um valor cabe no outro. E aqui nós temos o seguinte: Marta gastou R$24 na compra de pacotes de chocolate, que custavam R$3 cada um. Quantos pacotes de chocolate ela comprou? E aí, então, o que fazer, né? Qual é o raciocínio? Procura-se verificar quantas vezes 3 cabe em 24. Isso é, né? A gente vai, na verdade, identificar a quantidade de partes. E aí a gente vai fazer... E aí, fazendo-se essa divisão, né? 24
dividido por 3. Vamos perceber, né? Então, aqui, olha, 2, 4, 6, 8. Porque foi a quantidade, tá vendo? Olha, de grupos que foram formados. Então, já é um outro pensamento, uma outra ideia que envolve divisão. A ideia de razão e proporcionalidade da divisão está ligada à determinação de uma relação, na qual se definem valores divididos por quocientes previamente determinados e mantém-se uma razão constante, que não tem variação. Olha, gente, isso aí parece tudo muito complicado, mas na verdade é só o seguinte. Aqui a gente tem um exemplo, né? Dona Cândida faleceu e deixou uma quantia tal, né? Para ser dividida entre as filhas. E essa pessoa determinou o seguinte, que a partilha fosse feita de modo proporcional à idade de cada filha. Quer dizer, ela queria que a filha com mais idade ganhasse mais, a filha com menos idade ganhasse menos. E aí, nesses casos, né, a gente tem divisão, sim, mas o cálculo para se chegar ao valor é um pouco diferente. Então, é isso que está, né, se colocando aí. Somente para você conhecer, né, essas ideias e passar a perceber, observar no dia a dia. Nós não iremos utilizar ainda não esse cálculo, tá bom? Mas é mesmo necessário, né, que você somente observe que a ideia de divisão, né, ela pode estar em várias realidades no nosso cotidiano. Aqui, gente, temos também alguns métodos de divisão, né? Saber que a operação de divisão, ela também pode ser realizada e aprendida por meio de diferentes métodos. Quais são, né? Desenhos, subtrações sucessivas, decomposição e distribuição de ordens. E aí, a partir, né, desses métodos, a gente pode fazer divisões daquelas mais simples até aquelas mais difíceis, aquelas mais complicadas, né? Temos aqui, olha, na letra a resolução de uma situação através de desenhos. Por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bombons. Aqui, através desses desenhos, né, é possível a gente fazer a divisão, olha, 3, né, cada grupo contendo 3 bombons. E aí está feita a divisão. A forma seguinte, fazendo traços, linhas ou arcos em desenhos. Aqui é o desenho de uma pizza, né? E aí se pode fazer a divisão, tá vendo aqui, olha, em traços que formam aqui no caso, né? Como se uma cruz aqui, olha, após fazer esse mesmo traço de uma cruz, segue aqui como que um sinal de multiplicação, né? Em linhas também ali, e aí foi feita a divisão. Então, simplesmente fazendo traços, né, ou linhas, é possível também dividir. Na letra C, utilizando instrumentos para fazer a divisão em desenhos mais elaborados. E aqui a gente tem, né, um desenho de um cubo, e aí a partir, tá vendo? Aqui no caso, olha, dessa linha, né, que está aqui em lilás, também é possível fazer a divisão. E aí é preciso todo um cálculo, né, para se chegar àquele valor que se tem o objetivo. Na letra D, pelas divisões chamadas divisões sucessivas. A ideia é a seguinte: se eu tenho 30 para dividir, 30 dividido por 5 é igual a 6. E aí eu posso fazer de forma sucessiva e retirando a cada parte 5, depois eu vou retirando 5, vou retirando 5, então é chamada divisão sucessiva. Eu tenho 30, né? Tiro 5 desses 30, fico com 25, aí continuo tirando 5. Tenho 25, continuo, tiro 5 novamente, fiquei com 20. Desses 20 eu tiro mais 5. Então, é chamada divisão sucessiva. Na letra E,
a divisão por decomposição e distribuição de ordens. E aqui a gente vai realmente fazer a decomposição, como nós já aprendemos, né, a decomposição de números naturais. Então, se tenho 72 para dividir por 5, primeiro eu vou decompor esse número. E aí eu tenho 50 mais 22. E continuo aqui com o traço, né? E vou fazer a divisão por 5. Coloquei entre parênteses 50, esse número que eu fiz a decomposição, né? Esse 72, eu coloquei entre parênteses. 50 mais 22, fiz a decomposição. Dividido por 5. E aí eu vou dividir por partes. 50 dividido por 5, 10. 22 dividido por 5 dá 4, porque 4 vezes 5 é 20, tá? E aí eu tenho aqui, olha, esses resultados. Só que 4 vezes 5 é 20 e não 22, então eu ainda tenho o resto 2. Então essa é a forma de decomposição e distribuição de ordens. O que na verdade, né, a gente quer é que você somente comece a ter esse olhar, né, sobre as diferentes situações que envolvem uma divisão. Nós temos, importantíssimo são os termos, saber, né, o que cada um representa. Os termos da divisão, nós temos dividendo, o chamado dividendo é o valor que será dividido, divisor é o número de partes em que será repartido o valor a ser dividido, o quociente, que é a quantidade de cada parte do valor dividido, e o resto, que é então o resto, chamado resto. A gente tem aqui, olha, nessa primeira divisão, resto 1, nessa segunda divisão, resto 0. Resto é o que sobra na divisão. E aí, lembrando, né, sempre o que diz aí, relembrando a ideia de estimativa. O que é isso? Eu vou sempre, através desse número aqui, olha, que eu tenho no meu quociente, ter a ideia de multiplicar. E aí a gente diz, né, que é a ideia de estimativa. 15 dividido por 2, 7. Por quê? 7 vezes 2, 14. Então, essa ideia chamada estimativa, né? E aqui você vai tendo sempre, a partir disso, as respostas. Se ainda eu tiver, no caso, né, 2 vezes 7, 14, eu sei que eu terei um resto. A minha divisão não será uma divisão exata, como se eu tivesse aqui, né, nessa divisão 14, a minha divisão é exata. E a divisão, assim como as outras operações, ela também é realizada, né, os numerais por parte, o que a gente chama de reagrupamento. Né? Aqui, olha, é como se nós tivéssemos uma barra com 10 quadradinhos, porque esse número está lá na ordem das dezenas. E aí a ideia é a seguinte, eu inicio aqui a minha divisão, 1 eu não posso dividir por 2, tá vendo? Não seria possível. Então eu preciso, olha, sinalizar que vou dividir esse número inteiro, 15. Mas se aqui o numeral fosse maior, eu conseguiria, eu não precisaria reagrupar. Essas barras indicadas aí na página 66 do seu livro, né, com esse material dourado. Esses quadradinhos, né, que estão ali para indicar esses valores. Que é mais ou menos isso aqui, olha. A cada barrinha, tá vendo? Nós entendemos que temos 10 unidades. Então é isso, gente. Vamos finalizando. Você tem aí atividades, páginas 67 a 69. Um grande beijo, faça todas as atividades com atenção, capricho e muita organização.